Olá, olá! Estamos então aqui para mais um vídeo, neste caso para esta nossa série, e hoje vamos falar sobre argumentos-chave. Ok, argumentos-chave são outro tipo de argumentos, podem também ser chamados de argumentos nomeados, e os argumentos-chave têm como objetivo fazer com que não seja necessário chamar os argumentos de forma ordenadamente. Peço desculpa, os argumentos da função ordenadamente. Resumindo, vamos imaginar o seguinte, tínhamos uma função, por exemplo, aquela função de dados pessoais, se bem se lembram, temos que enviar por ordem, primeiro o nome, depois a idade e depois a nacionalidade. Neste caso, quando aprendemos a trabalhar agora com o argumento-chave, já podemos mandar primeiro a nacionalidade, depois se quisermos mandar primeiro o nome e depois sim a idade. Ou seja, não precisamos de mandar de forma ordenada. Ok, vamos então começar. Neste vídeo vamos criar uma função para imprimir apenas o valor de A, B e C, que não vai retornar nada, ou seja, será void. E vamos chamar de, por exemplo, imprimir A, B, C. Ok. Vamos enviar como argumentos, por exemplo, o int A, ou seja, será um valor do tipo inteiro, o int B e depois sim o int C. É de lembrar que os argumentos-chave não são implementados na função, mas sim ao chamar a função, porque aí é que vamos definir o argumento que queremos chamar e depois dar o seu valor, e a própria função continua de igual forma. Ok, vamos aqui então colocar só 3 funções WriteLine pertencentes à classe console, a dizer o seguinte. Por exemplo, valor de A, e entre chavetas chamamos então o argumento A, que é a nossa variável local. Vamos fazer então a mesma coisa, neste caso para o B, ou seja, valor de B, entre chavetas, o nosso argumento, seja a nossa variável local, volto a repetir. Fechar aqui então a nossa string. Por último, vamos falar então agora do valor de C. Ok. E agora aqui C e fechar a string dentro da função. Ok, temos então uma simples função criada. Nada de especial e nada de novo. Ou seja, vamos só remover aqui estas bibliotecas, completamente necessárias, apenas precisamos do system. E agora o que temos que fazer é basicamente o seguinte. Chamamos a função, tudo normalmente, nada de novo, e colocamos agora os valores. Por exemplo, 2, 3, 1. Porque queremos, por exemplo, o número 231. Portanto, peço desculpa, tenho aqui um erro, esqueci de ponto e vírgula, que é um dos erros comuns, que também vou falar num próximo vídeo. Não no vídeo a seguir, penso eu, mas sim será um dos vídeos que virão a seguir, com certeza. Ok, e temos aqui o seguinte, temos então aqui o valor de A, que neste caso é 2, o valor de B, que é 3, e o valor de C, que é 1. Até aqui tudo bem, tudo ótimo. Temos uma função normal, chamamos a função normalmente, mandamos os seus argumentos, neste caso o 2, depois o 3 e depois o 1, que é correspondente ao A, ao B e C. Mas agora, nós, como dissemos no início, nós queremos fazer isto, mas de uma forma não ordenada. Ou seja, não queremos enviar os argumentos ordenadamente, que é para isso que servem então os argumentos-chave. E como é que fazemos isso? Basicamente, o que nós temos que fazer é, vamos apagar isto aqui, e é identificar primeiro o argumento em si, se é o A, o B ou o C, que nós podemos ver aqui, que temos o argumento A, B e C, e podemos enviar por ordem, ou então sem mandar por ordem, que é basicamente os argumentos-chave, que é dizer qual é o argumento e depois colocar dentro desse argumento, depois dos 2 pontos, atenção que não é o igual, é sim 2 pontos, o valor que queremos enviar. Por exemplo, vamos enviar primeiro o C. Ou seja, escrevemos C, que é o nome. Como podemos ver aqui, temos aqui o C, 2 pontos, que é basicamente um parâmetro. Colocamos então 2 pontos e à frente o que temos que fazer é colocar o valor. Ok, colocamos então o valor 1, porque eu quero que o resultado seja o A, 2, o 3 será o B e o 1 será o C. Ok, C. Agora vamos enviar, por exemplo, o A, para não ser por ordem. Ou seja, A, 2 pontos. Como podemos ver aqui, mal eu escrevo A, temos então as duas opções que faltam, neste caso os 2 últimos parâmetros, que é o A e o B.
já com os dois pontos, porque já percebeu que eu estou a fazer argumento-chave. E agora vamos colocar, por exemplo, aqui o 2. E no caso do B, vamos colocar então o valor 3 para dar resultado de 231. Ou seja, o A é correspondente ao 2, o B é correspondente ao 3 e o C é correspondente ao 1. Se executar o nosso pedaço de código, podemos ver isso mesmo, que o resultado mantém-se, só que nós enviamos os argumentos ou parâmetros, como preferirem, de uma forma não ordenada. Ou seja, não é obrigatório, nós como aprendemos a trabalhar com argumentos, neste caso foi no vídeo 21, ou foi no... Não, peço desculpa, foi no vídeo então número 22, trabalhamos com argumentos e estávamos habituados a enviar os argumentos de uma forma ordenada. Com os argumentos-chave, ou seja, identificando qual o parâmetro ou o argumento como preferirem, nós podemos colocar então os dois pontos e depois dizer assim o seu conteúdo, o seu valor, que é o que acontece aqui. Portanto, no próximo vídeo vamos falar sobre o ref e o alt, que também é basicamente, assim resumidamente, é um tipo de parâmetros, que é o ref e depois sim o alt, tem algumas diferenças e eu vou explicar isso mesmo, portanto não percam o dia da manhã, ok? Happy coding!